Você é prolixo nas suas informações? Aquela pessoa que fala e não diz nada. Ou às vezes coloca algumas palavras no meio que tem nada a ver e até se perde no assunto. Hoje nós vamos falar como deixar de ser prolixo. Eu vou te ensinar as 3 técnicas do método Ser-Fala. Que a primeira técnica é a técnica de organização do pensamento. A segunda é a técnica do gerenciamento, ou melhor, gestão de tempo. E a terceira é a técnica de fala sem vícios. E sabe como é que eu criei esse método, Ser-Fala? Muitas pessoas deixavam de comunicar e falavam assim, você fala, você que fala, você que fala. O mineiro, então, fala, você fala. Mas as pessoas deixavam de falar. E aí, baseado no meu método Ser-Voz, eu criei o método Ser-Fala, ou seja, você fala, seja o seu ser para falar. Para isso tudo minimizar o quê? Para você parar de ser prolixo. Então vamos lá, vamos ao assunto de hoje. Mas antes, como você já me conhece, sou Silvia Andrade, fonoaudióloga, mentora em comunicação. E estou aqui hoje para te ajudar e criei esse canal para você falar da melhor forma possível. Estou ensinando várias técnicas que eu utilizo dentro do meu consultório, porque o meu objetivo é ajudar mais e mais pessoas. Agora eu vou destrinchar cada técnica para você falar mais objetivo, mais claro e diminuir essa prolixidade, ou seja, de ser prolixo nas suas mensagens. Então vamos lá. A primeira técnica é qual? A de organização do seu pensamento. Como eu posso organizar o meu pensamento para eu falar melhor? As pessoas prolixas, elas acabam se perdendo no pensamento. Então ela fala o início, depois ela lembra de outra coisa e comenta, e aí depois ela chega no final, depois ela volta, depois ela se perde. Então, primeira coisa, organize o seu pensamento. E sabe como você vai organizar? Você vai escrever. Pegar uma caneta, uma folha. Como eu aqui, que organizei meu pensamento para dar todos os temas, todo esse conteúdo, escreva o seu pensamento. Eu gosto muito de escrever o meu pensamento, que quando eu escrevo, eu faço a leitura desse pensamento. Então, além de escrever, eu leio e aí eu gravo mais. Para eu também não sair do assunto, eu ser direto ao ponto. Então, início, meio e fim, coloco os temas e começo a organizar e vou fazer essa leitura, ok? Vamos treinar? Então, pegue um papel, uma caneta e comece a escrever para organizar esse pensamento. A segunda técnica do método Ser-Fala é a técnica da gestão do tempo. Você tem que controlar. Você já sabe que é mais prolixo, ou seja, fala muita coisa e nem devia ter falado. Sabe aquela coisa assim, falei e não devia ter falado. Ou seja, falei coisa demais, então vamos falar coisa de menos. Ou seja, vamos ser mais objetivo, claro, e vamos controlar o nosso tempo. Por exemplo, eu tenho 20 minutos para falar sobre algo, então eu vou treinar antes de eu ir para a palestra, falar 20 minutos, ou 1 hora, ou 2 horas, o que for. Mas o que a pessoa quer é que você seja claro no que você está falando. Não adianta falar vagar nos seus pensamentos, porque não vai dar link, entendeu? A pessoa não vai fazer ligação com você, não vai gerar conexão. Então, gerencie esse tempo treinando. Seja objetivo e treine. Quanto tempo que eu falei este assunto? E vai treinando. E começou grande, você vai diminuindo e aí você vai se escutando. Ou seja, grave você treinando. E aí você vai diminuindo a quantidade de palavras que você está falando. E lembre-se, você sempre tem que voltar no tema com início, meio e fim e sempre gerando ação, transformação no outro. E a última técnica é a técnica de falar sem vícios. Já ouviu falar do tal vícios de linguagem? Aquele Então, a maioria dos meus clientes, eles falam e sempre tem o Gente, isso não comunica nada, vai direto ao ponto. Sabe como você pode fazer? Substituir pausa respiratória, ou seja, não fale nada. Substitui o não fale nada. Vou dar um exemplo.
Sou Silvia Andrade, fonoaudióloga e estou aqui para falar sobre... Sou Silvia Andrade, fonoaudióloga e estou aqui para falar sobre comunicação. Viu como é que ficou direto? Grave e observa quais são os seus vícios de linguagem. Às vezes eu falo algo e eu acho que não ficou tão claro para o outro, eu começo a repetir a mesma coisa, o mesmo assunto e torna um assunto cansativo. Para de ser prolixo, vá direto à informação. Transforme o outro que está vendo e utilize essas 3 técnicas do método Ser-Fala. Seja a sua fala objetiva, clara e que dá sentido e gera conexão com o outro. Gostou desse assunto? Então, você já sabe. Siga aqui, continue me seguindo aqui no canal. Ative essas notificações, porque sempre tem conteúdo de transformação. E também compartilhe para aquele seu amigo, ou conhecido, ou parceiro de equipe, ou colega que sempre fala e não diz nada. Então, até o próximo vídeo.